Salve galera, começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial para a gente falar da vitória do Samuel Pupo, bicampeão do Banco do Brasil Saquarema Pro, a quinta etapa do CS no ano, a etapa brasileira do Challenger Series e mudanças do ranking e no feminino também, né? Yolanda Hopkins venceu lá em Saquarema, assumiu a liderança do ranking, ela já está classificada para o CT da próxima temporada, assim como a Tia Zebrovski, que caiu da primeira para a segunda posição, e no masculino, por enquanto, a WSL não confirmou ninguém. 5 etapas já realizadas, serão 7, Volta Pipe e Newcastle, serão realizadas em 2026, mas até agora, nessas 5 etapas aí, nada da WSL confirmar ninguém, cara. E é isso, temos novo líder, o vice-campeão lá em Saquarema está na liderança, o havaiano Eli Henneman. Muita coisa para a gente trocar ideias, colocar nosso time completo aqui do meu lado, direto de Maui, Pedro Robalinho. Beleza, Robalinho? Bora, galera. Beleza? Bom estar aqui com vocês. Vamos falar desse campeonato aí, que foi de alta performance, foi maneiro. Vamos nessa, vamos com tudo. Bora, botar o Chalita aqui em cima. E aí, Chalita, beleza? Beleza, galera, tudo certo? O campeonato, infelizmente, as ondas não foram tão boas, né, para as finais, mas, cara, também não dá para reclamar tanto. Foi melhor que vários campeonatos que a gente viu esse ano. O mar estava pequeno, mas tinha onda. Quando eles achavam ondas, era possível fazer algumas manobras até fortes, mas não tanto, né? Ficou faltando um pouco de manobras mais expressivas no dia final. Mas mesmo assim, achei legal, cara, essa definição. Samuel Pupo ganhou, maneiraço. E, cara, o ranking mais ou menos definido, né? Vamos para frente, vamos falar sobre isso. Lógico que faltam 2 etapas ainda, mas eu acho que tem algumas pessoas ali que já estão praticamente dentro no masculino. E no feminino tem 2 confirmadas, como o Carlinhos falou. E aí, boa. Fala aí, Everton. Salve, galera. Isso aí, satisfação enorme. Aí, hoje time completo, né? Então, hoje, sim, preparem, galera, que vai ter assunto. Parabéns, Samuca. Estamos orgulhosos de você. Né? Realmente confirmou o favoritismo que ele tinha nessa onda, né? De já ter vencido a bagagem que ele tinha aí. E confirmou essa segunda vitória. Vai voltar, eu espero, né? Mas acredito que tem grandes chances aí de retornar ao CT. E agora ele vai brigar com o Felipe Toledo para ver quem é o rei do Rio, hein, Felipinho? Levanta a orelha aí que tá vindo um concorrente à altura aí. É isso aí, galera. Brincadeiras à parte, tem bastante assunto para a gente falar. Realmente, como o Chalita mencionou aí, não deu o Saquarema que a gente gosta de ver. Porém, o Maracanã do Surf nunca nega fogo, né? Isso aí, bora pro papo, galera. Pois é, o Samuel, que tem 3 finais lá em Saquarema, venceu 2 vezes no CS, fez final com o Filipinho do CT, foi vice-campeão da etapa. E é isso, e realmente nos últimos dias as condições não foram boas, mas eu acho que a gente teve, cara, dá para falar que altas ondas nos primeiros dias do evento, né? Foram 7 dias no total. E eu acho que a gente teve boas condições, assim, não foi aquele Saquarema mágico que a gente sabe que dá, com frequência, né? Saquarema não é aquele pico que, assim, dá 1 a 2 vezes clássico por ano, não dá muitas vezes, mas, assim, não deu grande, mas deu, sei lá, pequeno para quase médio ali, cara, com condições bem legais. A gente viu uma galera quebrando, pegando ondas longas, tanto direita quanto esquerdas. E é isso, cara. Eu quero começar aqui mostrando, cara, essas imagens aqui, ó. Aí, ó. Olha aí, Robalinho. Esse cara é bom, hein? Olha isso aí, viu isso aí? Que irmão, tá abusado esse cara, hein, velho? Preparou. Lá vem. Que quase! Caraca. Como é que tá aí? E o que é isso aí, Everton? Praia da Grama? Praia da Grama, galera. Isso aí, dessa vez foi a minha revanche lá. Hoje à noite, até de soltar um spoiler aí, eu vou soltar a edição, né? Dessa minha session lá, que eu tive a oportunidade de estar com a minha família. E cara, a piscina de onda é uma controvérsia, vamos dizer assim, né? Porque você fala, pô, a onda é perfeita, vou chegar lá e vou destruir. E não é bem isso. Aí a galera que foi comigo, Vitão, esse cara aí é ex-tenista profissional, já foi top aí na época que ele era júnior, foi top do mundo esse cara, o que tá
esse que está com a minha filha no colo, o Vitão. Ah, boa. E agora ele está se empenhando no surf, aluno meu foi lá fazer um treinamento comigo, e o Renan também, o Renan Constantino, grandes amigos, o Marcelo, um salve para o Marcelo Gruba, que abriu as portas dessa vez lá para a gente fazer essa sessão, lá nessa Praia da Grama, que é fantástica. Esse aí é o Ivan também, um grande camarada meu de lá também, que também sempre abre as portas lá para a gente fazer sessões. Um abraço, Ivan. Essa minha fiota, a Manu, minha mulher lá. Então, foi um privilégio mesmo. Merchan. Feel Good. Um abraço para a galera da Feel Good aí, o Marco. Tamo junto, galera. E, cara, você olha assim, você vê as ondas perfeitas lá rolando, mas é bonito de ver e difícil de surfar, cara. Ela tem uma manhinha ali, você tem que tá realmente... A primeira vez que eu surfei lá, eu fiz uma sessão só. Eu tinha ido lá fazer um treinamento com 2 atletas, que era a Vera Haris, que até competiu lá no QS, né, a atleta da Argentina, e o Matheus Durão, um garotinho da nova geração aí, que é da minha equipe, aí, revelação. E, cara, daí quando chegou a minha vez de ir para a água, meu amigo, eu já comecei na primeira onda, eu já vaquei, para vocês terem. Eu vaquei no drop, eu falei, meu Deus, que isso, cara? E aí depois eu fui pegando a manha ali e tal, mas, cara, não desempenhei nada, não saí de nenhum tubo legal, não fiz nenhuma manobra expressiva, né, no meu nível, eu saí decepcionado da sessão, cara. E eu falei, cara, não, vai ter que ter uma revanche, e agora chegou a oportunidade da revanche, e agora eu consegui surfar, soltar um pouco mais o surf, né, e até voltei a ser garoto aí, tentando os aéreos de novo, e agora encanei, na próxima meta é voltar esse alley-oop aí. Aí, 2 dias de treino com o Robalinho, tu volta desse alley-oop aí mole. Então, vamos para cima, hein, galera? Tô chegando no Brasil já aí pra gente fazer essa brincadeira todo mundo. Vambora. Imagina, ia ser maneiro, hein? Então, a gente lá na piscina, ia ser irado, quero ver. Alto nível. Vamos fazer TV na Praia da Grama, é isso, Matias? Pô, por que não, né? Agora, galera, vindo aqui saindo lá do interior de São Paulo e vindo aqui para o Rio de Janeiro, cara, o Chalita ficou com os franceses aqui, né? Até botou os caras... Olha ele! O Chalita foi ali, no Mengão? Não. Foi ou não foi, Chalita? Eu comprei ingresso a esse moleque aí, o João, botei o João para levar eles. Pô, é lógico que eu como vascaíno, não vou na torcida do Flamengo, tá maluco, não tem fofinho no meio da torcida. Mas, pô, fiz questão de que os caras fossem... no jogo, armei deles. Quem são os caras? Foi o Charlie, né? Charlie Crivon, o Justin Becret, né? Justin Becret foi o técnico deles, aquele ali, o Nelson Clorec, que é técnico do Charlie. E não foram só esses 3 dessa vez, cara. Da outra vez foi todo mundo, cara. Foi até o Caulivast foi da outra vez também. Não é que a gente boa, né, o Charlie? Aí isso, cara, foi maneiro. Os caras, pô, tomaram aqui no Arpoador, vivendo a vida aqui do Rio de Janeiro. Fizeram várias coisas aqui, Ipanema, Baixo Gávea. Os caras viveram a vida real, hein, Chalita? Foram no Maracanã, foram no centro, samba no centro. Pô, foram nas festinhas na Lagoa. Pô, os caras, meu irmão, não queriam nem ir embora. O Charlie tava tentando mudar a passagem, não queria mais ir embora, cara, os caras. O Rio de Janeiro realmente é muito convidativo para quem tá afim de suar. Mas rolou surf também, né? Qual foi dessa sessão no Arpoador aí? Que tinha até outros surfistas também, né? O Winter Vincent. Sim, não, a gente ontem foi surfar lá foi só eu e o João Duru, né? O João Duru agora, ano que vem, ele vai ser técnico quer dizer, ele já está sendo técnico do Caulivast e da Tia Zebrowski, então eles devem estar praticamente, o Caulivast acho que vai entrar sim no CT, a Tia Zebrowski já entrou, e ele falou que vai voltar no ano que vem, já em maio, sei lá, quando foi a etapa do Brasil, né? Mas foi eu e o João Duru surfar ali em Copacabana, tinha umas bombas, o mar ficou grande, cara, deu até teve uma onda que sorrisou, que deu um sorriso lá fora. A sorriso é a onda no meio da Bahia ali, né, de Copacabana. Lá, mas ela não emendou não, filho, ela morreu lá fora mesmo, mas tinha um tamanhozinho.
E só para a galera que não conhece, só dá esse sorriso quando tem uma ondulação consistente, né? Um bom tamanho. Teve uma hora que deu esse sorriso, mas a onda é igual pipeline, quebra lá fora, depois ela dissipa e reforma de novo, né? Mas estava fechando bastante, mas estava bonito, o vento estava de frente, não era um vento terral, mas era um vento de frente, principalmente para a esquerda. E aí estava também aquele Afonso Antunes, estava o Inter Vincent, estava o Luke Sleeping, aquele surfista da África do Sul. Meu irmão, teve uma sessão aqui com os caras ali, cara. A gente nem sabia. Chegamos lá e tava a galera surfando, buraqueira, os caras, impressionante como os caras tiram tudo, cara. E aí hoje a gente foi ver o mar ali também, já tava um pouquinho pior hoje. O Wesley tava surfando, o Wesley Dantas, que tá morando ali em frente. O moleque tava quebrando, mesmo com o mar fechando, cara. Ele pega umas esquerdas, no mar que é pra direita, assim, ele acha umas esquerdas. E foi maneiro, cara. Os caras estão amarradão aí no Rio de Janeiro. Pra ter ideia, o cara veio comemorar o aniversário dele no Rio. Ele já me falou antes, meses antes, falou, cara, esse ano eu vou comemorar meu aniversário aí no Rio. Já preparou tudo, de tão especial que ele acha, assim, que é o Rio de Janeiro. Que maneiro, que maneiro. O Miô também é apaixonado aqui, né, cara? O Marco Miô também. Todas as vezes que ele vem, ele se separou, as vezes que ele veio no Rio, né, ele separou vários dias para passar no Rio de Janeiro mesmo, em vez de ser só Saquarema e ir embora. Eles separaram vários dias para vir para o Rio e tal. Eles gostam dessa vida de cidade, porém uma cidade que é na beira da água, né, cara? Que tem bastante onda, você pode misturar. Porque onde eles moram, lá em Rosegor, é uma cidade tipo Saquarema, né? E aí eles sentem falta dessas coisas que tem na cidade grande. E você conseguir unir uma cidade grande com surf. E por isso que o Rio, cara, realmente, Rio de Janeiro é muito, muito maneiro. Show de bola, cara. O Miô que venceu ano passado o Challenger, né? Não foi ano passado, a vitória dele foi em cima do David Silva. Exatamente. Aí, dessa vez ele nem veio, ele passou do corte no CT. Garantidaça aí para a próxima temporada da Elite. Agora, o Robalinho, a gente vindo para o CS aqui de Saquarema de 2025, o cara foi esse aqui, ó. Samuel Pupo, bicampeão, venceu ano retrasado e venceu agora. Samuel é um monstro em Saquarema, né, cara, em qualquer beach break, na verdade, em qualquer mar, né, cara. Eu tô esperando o Samuel dar aquela guinada final dele, assim, para dar aquela arrancada na carreira. A gente fala sobre ele como possível até campeão mundial. É um cara que tem um surf diferenciado, gosto muito do estilo, da velocidade, do torque, os giros são muito rápidos, o repertório é muito rico. É um cara especial pra caramba. O Samuel é demais, ainda é um cara carismático. Gosto muito do surf dele, acho que ele é unanimidade no Brasil. Não tem um que não goste, né? Mas em muitos momentos já sofreu, né, com cortes, com voltas de última hora, né, com julgamentos muito apertados a favor dele, ali uma diferença muito pequena aqui, outra muito pequena ali. Enfim, ele poderia, pelo surf que tem, estar sobrando mais, na minha opinião, em termos de resultados na carreira. Mas acho que isso ainda está por vir, sinceramente. Estou vendo ele fazendo esse trabalho com o Matt Myers, que para mim, não sei se alguém já fez essas estatísticas aí, acho difícil fazer, porque as informações ficam muito escondidas, mas assim, essa ligação está ali, o Matt Myers coberto pela bandeira ali do Brasil. Para quem não sabe, o Matt Myers era o chefe de equipe da Rip Curl anos atrás, e hoje em dia desenvolve um trabalho próprio dele como coach. E para mim, como eu estava falando das estatísticas, assim, eu acho que ele é o cara mais campeão, que mais tem resultados bons no Challenge Series. Eu acho que não tem outro coach que tenha tantos resultados no QS americano, que ele tem um time que ele faz um trabalho no QS regional da Norte América e no Challenge Series. É impressionante como várias vezes você vê o cara no Finals Day com 2, 3 atletas ali, sempre disputando as melhores colocações. E agora com o Samuel, tudo bem que o Samuel é um atleta de altíssimo nível, né, que dentro do Challenge Series é sempre um dos favoritos, mas ele foi lá e conseguiu concluir. Que também tem que lembrar que é difícil também você pegar um cara que já é promissor, que já é favorito, e também confirmar o favoritismo. Isso aí também não é fácil de fazer, não. Né? Às vezes você tem aquele clima do não temos nada a perder, quando você tem um cara vindo lá de baixo do ranking, subindo, qualquer bateria que você passa, você sobe 10, 15 posições ou até mais.
Mas você pegar um cara que precisa voltar com certeza, que tem essa responsabilidade toda que eu coloquei aqui, essa qualidade reconhecida toda, e o cara chegar lá e conseguir fazer essa dupla com o Samuel e trazer o Samuel para o topo, realmente é mais um resultado impressionante do Matt Myers aí. Eu queria sempre falar da posição aqui, do trabalho dos coaches, e esse aí no Challenge Series, ele é provavelmente o número 1. A gente pode um dia tentar buscar informações e tentar definir isso melhor, mas se ele não for o primeiro, está entre os 2 primeiros ali, 3 primeiros. Mas eu acredito que ele seja o cara mais vitorioso nessa área aí do Challenge Series, que é um circuito super complicado, difícil de você ter grandes resultados. Você vê quantas pessoas aí quantos caras caíram do CT e não estão conseguindo nada nos resultados, né? Estão passando um maior sufoco diante da nova geração aí, ou dos outros caras que estão há mais tempo tentando. Falar nisso, cadê o Julian Wilson? Né? Ele não queria voltar, pô? Ele não queria voltar? Cadê ele? Queria um convite, né? Ele ganhou o convite, né? Pô, eu falei que ele não passava nem 2 baterias, hein? Ele só passou uma bateria até agora. Que é o convite lá para dentro, né? Lá direto lá para o CT. Ninguém quer passar, né? Todo mundo quer o gelo, mas ninguém quer encher a forminha do gelo. Exato, essa é boa, eu gostei dessa aí, Xavier. É verdade, é isso aí mesmo. Então é isso, acho que esse Muca arrebentou. Eu tenho ali, eu comentei no nosso grupo e fiquei realmente impressionado, e acho que mais uma crítica é o julgamento, que não deixa claro, né? Na nota 6 dele contra o Cauã Costa, aquela segunda manobra, para mim, ali dentro dos padrões que eu considero a volta da manobra, para mim aquela manobra não é completa. Então, assim, acho que aquilo ali mudaria a história do campeonato. Samuel poderia não ter passado aquela bateria. O Cauã estava surfando muito bem, muito ativo na bateria, muito jogando duro, indo para cima e fazendo manobras com rotação, aéreas, surfando com velocidade e bastante ativo. Mas o 6 do Samuel fez uma diferença no mundo de backside, né? Fez 2 manobras, né? Foi uma rasgada e essa batida na junção, né? Uma manobra passando, ganhando velocidade, ele chegou atrasado na junção, passou a rabeta, fez uma manobra animal, mas a volta ficou bem duvidosa ali. Para mim, aquilo ali não é uma volta. Para mim, isso é claro que não é uma volta, mas é o que eu falo, o julgamento ele oscila de acordo com as tendências do momento, de acordo com o clima, né, com o astral, com o ambiente, onde as coisas estão acontecendo. Eu até falando com algumas pessoas assim, falei, se fosse na Austrália, ele não passa essa bateria, essa onda aí não é. Na Austrália, quanto ao australiano, aquilo ali não era volta. Isso aí é o que a gente vê na prática, né? A minha crítica maior é essa. Agora, ele chegou, o bico apareceu um pouquinho, ele ficou um pouco agarrado, né? Quem quiser olhar esse replay cuidadosamente aí, achei que a imagem do drone tornou a coisa ainda mais gritante, que em momento algum você vê ele chegando à frente da espuma, né? Já havia aéreos full rotation completos, com volta perfeita, que depois da volta perfeita a espuma derruba o cara ou passa pelo cara. O Ítalo passou por isso, né? Até uma nota aqui na época a galera ficou meio chocada. O quê? Cadê? Não saiu a nota ainda, mas já tinha saído, 1 e pouco. Exato, 1 e pouco. Então, assim, é uma coisa de momento também, você não tira o brilho da vitória dele, mas é desagradável. Você vê o Cauã poderia, de repente, ter feito a primeira final dele, né? Então, assim, mas tem todo o clima de volta do Samuel, tem o respeito que ele tem, é um cara do CT, ele surfa melhor que a maioria das pessoas, é visível que ele está num nível superior realmente. Você vê que ele pegou uma direita praticamente sem potencial, deu uma rabetada animal, um cutback, e fez lá o 3 e pouco que ele precisava, fez 4 e pouco, acho que foi 4,5 a nota, por conta da primeira manobra, que foi uma rabetada sem medo de ser feliz, ali numa ondinha pequena que ele precisava da nota, e conseguiu essa aí. Eu acho que a nota foi correta. Achei o julgamento, de uma maneira geral, bom, não vi grandes erros, sinceramente não me lembro, acho que o julgamento conseguiu refletir o que estava acontecendo na água, mas realmente essa questão de volta em beach break, principalmente, é um negócio que é chocante no nosso esporte, como o critério não fica bem definido, como, assim, eu fico chateado porque eu chego num treino aqui, um atleta faz isso ou faz aquilo, ele rebate para mim, mas os caras deram a volta para o Samuel. Mas os caras não deram a volta para o Henry no ano passado, lá na Austrália, né, onde ele fez uma manobra bizarra. Aí para o Jordan Lawler eles deram. Não sei se vocês lembram dessa polêmica, né? Então, assim,
Aí o cara levanta o braço rapidinho e já pula, e não tenta lutar para manter a fluidez ali, manter a... Né, assim, eu me lembro muito bem que o Lully publica essas coisas sobre essa completude, sobre completar essas manobras, já publicou em alguns eventos, previamente, aquele resumo que ele faz sobre como o julgamento vai ser feito, e ele deixa claro que o surfista tem que sair da espuma, finalizar a manobra e sair da espuma com momento, com velocidade, com projeção, e isso não aconteceu ali naquela onda do Samuel. Mas, enfim, não quero tirar o brilho dele de forma nenhuma, o cara arrebentou, chegou na final, pegou o cara que para mim foi o melhor surfista do campeonato, o Eli Hanneman, surfou muito o Eli Hanneman, como estava encaixado, como a prancha tá boa, como o cara tá focado, né? Eu tenho assistido aqui os treinos dele, ele praticamente treina sozinho aqui. Ele é um atleta do Chris Gallagher, que é shaper, coach, que também tá com outros caras no Challenge Series ali, como a Alicia Spencer, o Levi Lawson. Eles têm um time, acho que é bacana quando um coach consegue montar um time sólido para fazer esse Challenge Series ser viável. E tá aí o Eli Hanneman com muita pressão, ele tá crescendo, tá um pouco mais forte, aí tá aí o Chris Gallagher do lado dele. E ó, olha essa rabetada aí, cara, o cara realmente está crescendo, ele é um cara baixo, pequeno, e eu sempre falo isso pra família há tempos e tempos, falo, vocês têm que fazer um trabalho para ficar igual o Mineirinho, igual o Ítalo, entendeu? Ele não vai ser um cara alto, né, porque a mãe é baixinha e o pai é super alto. Mas ele não vai ser alto, ele já está aí com 20 e poucos anos de idade, agora eu não lembro exatamente, acho que 22, se não me engano, algo em torno disso aí, então assim, o crescimento provavelmente já está interrompido, mas é um cara que está com surf no pé, né, treinando de backside aqui na frente, aqui na valinha aqui do Lahaina Harbor. Ele é um moleque que ficou famoso pelas manobras executadas aqui ao longo da vida dele, desde 12 anos de idade, ele já dava uns alley-oops enormes, já fazia full rotation, assim, realmente é muito impressionante assistir o Eli, né? A gente vê que no tour principal, no CT, ele teve dificuldade de se adaptar e de conseguir, né? Parece um grommet, assim, perto dos caras grandes, dando grandes manobras. Então, é um cara que ainda vai precisar ganhar mais peso, ganhar mais pressão. Mas olha aí, joga água pra caramba, na marola, assim, um beach break pra esquerda, assim. Pra mim foi o melhor surfista do campeonato, impressionou com o repertório dele, capacidade de competir e tudo. E na final, né, terminando aqui minha fala, aqui na final com o Samuel foi capaz de escolher as ondas melhores e o Eli errou umas 2 manobras ali que poderiam ter colocado ele no jogo. E eu acho que as condições ruins, né, Saquarema, como o Chaleta estava falando, Saquarema deu altas ondas, mas no final ali deixou um pouquinho a desejar. Acontece muito em Saquarema, né, você tem um pico do swell durante um campeonato, né? Você tem que esperar para fazer a chamada, quando faz, o campeonato tá rolando, não dá 6 dias de onda perfeito, né? Então, assim, acabou que no final ficou faltando onda ali para a gente ter uma final melhor, mas é muito comum, eu lembro das épocas que eu competia com meus atletas no Super Surf, no Super Trials, nos anos 2000 ali, acontecia muito isso, começava o campeonato com mar grande, terminava com mar pequeno. Se for só de leste, então, isso acontece mais ainda. O Balinho, pois é, né? Eu acho. Pode falar, Chaleta. Sabe o que aconteceu na final, Balinho? O Eli ele ficou arriscando as manobras e não foi feliz, né? Não conseguiu completar, porque ele ficou esperando, ele fez uma estratégia diferente. O Eli fez a estratégia que o Samuel fez nas fases anteriores e que mudou na final, né? Exatamente. Na final, o Samuel ficou ativo, ao contrário do que ele fez nas fases botou já duas notas já rápido, muito rápido. O Samuel botou 2 notas e aí fica aquela coisa, eu botei 2 notas, uma boa e uma mais ou menos, mas já tenho 2 notas, a pressão fica para o cara fica com a prioridade, aquele perigo, né, de você ter a prioridade, aí você fica achando que vai vir aquela onda, a prioridade é sua. Você não sabe quando que você muda a tua estratégia de meio que cagar para a prioridade e já começar a pegar onda de novo. Ele demorou para mudar a estratégia e pegou uma onda horrível, perdeu a prioridade ainda. E aí ele viu que ele, cara, começou a bateria na desvantagem, funcionou a estratégia do Samuel. Ele ficou meio nervoso e tudo que deu certo para ele no campeonato inteiro, na final, as manobras mais fáceis, os aéreos de backside ou os reversos, tipo um nose pick de backside, ele estava conseguindo acertar, e ele acerta assim, ó. Mas estava muito balançado, né, cara? Mas estava muito balançado.
E você tinha que encontrar uma onda que desse a oportunidade de você fazer uma manobra dessa, porque as ondas estavam tão abertas que ficava difícil você encontrar um lipzinho para você fazer alguma coisa mais... cheia, né? Xoxa a onda, né? Ficou xoxo. E, cara, tudo que deu certo para ele no campeonato inteiro, e eu também concordo que o melhor surfista do campeonato foi o Eli mesmo, do campeonato inteiro na média, mas, cara, não deu certo na final. Na final ele ficou a ver navios aí, porque ficou nervoso mesmo. O Samuca já meteu pressão. Agora foi assim, quando o Samuel botou aquelas 2 notas e o Eli, tipo, ficou esperando, e quando começou a agir, estava errando tudo, parecia que ia ser muito mais tranquilo, né? E no final, o Eli, se volta daquele aéreo ali, poderia ter complicado, né, cara? Não foi tão calmo quanto pareceu, né? Agora só dando... Eu acho que ele volta do aéreo, que ele tirava aquela nota. Ter virado. E a bateria parecia já terminada ali, né, na real, né? Alguns minutos antes, né? Antes dele fazer a segunda melhor nota dele, né? Enfim, agora pedindo assim, perdão para a galera, a gente não pode usar as imagens da onda que o Robalinho estava falando, né, da volta da manobra. A gente só pode usar as imagens que a WSL cede para a gente, eles não cederam essa onda, eu não posso pegar da transmissão. Vocês que acompanham o Surf TV sabem dessas regras, a gente já falou algumas vezes, mas vocês podem ir lá no Hit Analyzer, cara, vocês vão ver o replay. E tem o replay também, essa do drone, que foi bem citada aí pelo Robalinho, e vocês podem tirar as suas conclusões. E aí vocês podem ir nos comentários também falar o que vocês acham. Agora, o Everton, até sobre essa bateria com o Cauã, cara, eu achei que o Cauã deu muito mole ali no final, né? Na verdade, eu acho que ele deu mesmo, porque o Samuel estava na estratégia inversa que ele teve na final, e ele esperou muito tempo para pegar a onda. No final, ele começou a ficar meio tenso, faltando 5 minutos, ele pegou uma onda horrível. O Cauã ficou com a prioridade na liderança, ficou colado nele, e sei lá, acho que a 3 minutos do fim, o Cauã deixou simplesmente o Samuel pegar a onda, deixou o Samuel ir. Ele estava colado no Samuel. Ele achou que a onda, provavelmente não, né? Ele imaginou que a onda não fosse render, né? Mas rendeu a virada e depois ele não teve mais chance, na real, né? O Cauã tentou voar numa onda lá e com certeza a onda não tinha a rampa que era, sei lá, a ideal para ele acertar a manobra, né? Então foi uma bateria super tensa. E o que me chamou a atenção também é que numa das entrevistas do Samuel ele falou dessa questão que ele tem feito trabalho de respiração para tentar ficar calmo nas baterias, né? Tomar as melhores decisões, e o cara tem que ficar calmo mesmo, né? Porque ele tem tido uma estratégia até parecida com o do Miguel, né? O Miguel também faz muitas vezes isso, né? De ficar ali longos minutos, espera. Em Portugal, o Samuel perdeu com essa estratégia para o Lucas Vicente, né? E agora ele passou, chegou na final ele mudou a estratégia, mas o campeonato todo ele fez meio parecido. Como é que você viu essa vitória do Samuel e essas estratégias que ele usou ao longo do campeonato? Cara, eu costumo falar muito para os atletas, né, que é um jogo, na verdade, né? E você tem que... Qual que é o lance? Você pegar todos esses elementos do jogo e tentar definir uma maneira de jogar, né? Que a gente chama de estratégia. Então, o que acontece? Realmente o Samuel ele está amadurecendo, né? Tá nítido o trabalho de um treinador. Esse é o nosso trabalho, né? Fazer os caras pensar fora da caixinha, porque talento os caras têm de sobra, né? Muito surf. Então, o que a gente vai fazer? Vai analisar os elementos. O equipamento está bom para essa condição, né? Está funcionando melhor? Qual combinação de quilhas? E aí vamos analisar o mar. Como é que os juízes estão trabalhando a pontuação, né? Eles estão valorizando mais as ondas de série, a onda de série que está definindo as baterias, ou as intermediárias também têm potencial. Então, assim, você vai pegando todo esse mix aí, né? São muitos fatores, e aí você vai definir teu jogo. Então, assim, primeiro ponto positivo, né? O Samuel estava muito confiante no equipamento dele. Olha só como a prancha dele tá com um torque muito animal, né? Parece ser uma PU, e ela tem um torque ali parecido com a Epox, né? E ao mesmo tempo, para uma rabeta, acho que é round, ela é bem solta, né? E ao mesmo tempo ela está entregando bastante drive. Então, assim, prancha mágica, né? Entrega confiança.
ele definiu a estratégia com o treinador dele, provavelmente falou, pô, cara, vamos esperar, vamos trabalhar na qualidade das ondas. E aí ele sabia que se ele pegasse, ele matava a bateria. Com relação ao Cauã Costa, o que aconteceu? O Cauã foi crescendo durante o evento, né? Ele foi... Só desculpe te cortar, né? Que o Cauã Costa, se eu não me engano, ele recebeu o convite no dia anterior ao início do evento, cara, ou há 2 dias antes, mas foi bem próximo. E ele passou 4 fases até chegar nas quartas de final, né? Ele estava grande nesse evento, né? Sim, ele ganhou confiança ali, a prancha dele também estava muito boa. Vale destacar, é o mesmo shaper que o meu, o mestre Zampol, faz as DHDs aqui no Brasil também. Então, assim, o Cauã Costa é um talento fenomenal. Eu acho que talvez ele, Ryan Cainalo, Heitor Miller, né, são os garotos aí dessa geração aí que estão fazendo frente. E o Cauã tem um repertório muito animal, aí vocês podem ver, ele dá esses aéreos aí, full rotation de backside com muita facilidade. Dos 2 lados, né? Como a gente viu agora. Dos 2 lados, esse foi quase full, né? Não chegou a ser full, mas ele usou o artifício ali do Indie Grab, naquele anterior. Esse aí foi um reverso, né? Ele cai de rabeta e depois desvira, mas você vê, olha lá, ele já consegue projeção, velocidade, já vai para junção, manda a rabetada reverse, né? Não é só como a gente falava na nossa época ali, dos anos 90, né, final dos anos 90, o Black & Decker, né, que é com a rabeta sempre na onda, não, ele chuta a rabeta, sai as quilhas da onda, fica só o bico, né, e aí a gente utiliza o artifício do nose pick, né, que a gente fala, que é o peso do pé da frente mais na frente da prancha para fazer a rotação da manobra. Então é muita habilidade, porque o atleta ali ele tem que estar trabalhando o movimento dos pés na prancha, às vezes abrindo, às vezes reduzindo a base, com o trabalho da mola corporal ali, com agachamento, extensão durante a rotação, agachamento de novo. Então, assim, é muita técnica, cara, desses caras. Impressionante. E o Cauã, eu acho que talvez o que esteja faltando para ele é essas tomadas de decisões mais assertivas, né? Num momento ali de final de bateria, que você está com a prioridade, eu sei que é muito difícil, mas o que eu passo sempre para os meus atletas, cara, é o momento ali, você tem a prioridade, veio a onda, você tem que bloquear o cara, brother, não importa, entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer, então você tem que trabalhar ali com o momento. Beleza, o cara, você usou a tua prioridade, a onda não ficou tão boa, e aí depois veio outra onda, beleza, você fez seu trabalho, cara, você tinha que fazer isso, você tinha que bloquear. É óbvio que, pô, você olhar que é uma onda lixo, que o cara não vai conseguir fazer nenhuma manobra, aí você não vai, né? Mas se a onda tem um pouco de potencial, você tem que ir, entendeu? Porque a nota era baixa que ele precisava, 3,5, né? Então, tem todo esse contexto, né? Talvez ele pensou, não, ele vai pegar essa onda aí, mesmo que ele fizer a virada, vai vir outra atrás, aí você já tá contando com muita coisa, né, cara? É muito difícil trabalhar assim. Então, eu sempre passo para os meus atletas, trabalha com o momento. Usa a tua ferramenta ali no momento que você estiver vivendo. Então, se você tem a prioridade, veio uma onda com potencial, seja o potencial mínimo que o cara precise para virar a bateria, usa a tua prioridade. Principalmente contra um cara do nível do Samuel Pupo, né, cara? Aí não tem como desdenhar mesmo. Falar, não, cara, não vai fazer a nota nessa onda. Pô, cara, os caras são Se a dúvida for razoável, vai, né, não, coach? Exatamente. Se a dúvida for razoável, vai, cara. Usa a prioridade, porque daí custou, né? Custou a bateria. Apesar de que eu também concordo com o Robalinho, essa manobra aí, na maioria dos eventos aí, acho que até nos eventos aqui a nível nacional, qualquer evento, cara, não ia ser considerado uma manobra completa, a imagem de drone fica nítida, né, que o Samuel ele ficou enroscado ali e a onda se desmancha, né, ela continuou com muito menos energia, né, e talvez por isso que ele ficou um pouco agarrado, porque ele também tentou radicalizar mais, né, ele tirou a rabeta ali da prancha, né, e teve uma manobra com inversão de direção, e isso exige um pouco de energia da onda para te retornar, né? Então, talvez a onda ficou mais fraca ali na bancada, talvez deu um balanço, e ele não conseguiu retornar como os caras pedem na regra, né? Que é a frente da espuma com velocidade e controle, né?
Então, assim, você tem que mostrar que você realmente terminou a manobra, e não foi o caso. Então, também concordo com o Robalinho, sem desmerecer a vitória do Samuel, e aí cai naqueles outros fatores que são a tal da subjetividade do julgamento, né? Que são fatores intrínsecos de cada juiz, né, cara? Porque talvez os caras pensando ali, pô, um tá brigando por vaga no retorno do CT, e ali, teoricamente, pro Cauã Costa não ia fazer diferença nenhuma ele passar essa bateria ou não, né? Só financeiramente, né? Porque ele, como convidado, ele não pontua o ranking, né? Ele não recebe essa pontuação no ranking. Então, não ia fazer diferença ali para termos de classificação, ranking, nada. Era só... Então, vê só isso aí, né? Um ganhou tratamento de wildcard, o outro ganhou tratamento de atleta CT. É uma pena para o esporte, irmão. Eu não consigo achar isso normal. Mas vamos nessa aí, para não parecer que a gente está desmerecendo o Samuca. O Samuca quebrou, foi um grande surfista ali, e conseguiu fazer o que ele tinha que fazer. Mas essa ajudinha aí ele teve. Boa, cara. Até falando do Samuel, eu tive agora lá na Vila, né? Pô, até mandar um abraço para a galera de Imbituba lá, a galera do Sul em geral, mó barato. E ter contato com essa galera. Mas, enfim, eu quero falar, o Samuel estava lá competindo, né? Era um evento do Circuito Banco do Brasil, que é S4000. E, enfim, vi agora, fui também para os treinos do CS em Saquarema. E, assim, o Samuel tem surf de CT, cara. O surf do Samuel é diferente, brother. É diferente. Mundial, cara. É diferente, meu irmão. Queria dar esse detalhe. Agora, eu quero entrar também no papo com o Matheus Erdi, já linkando com o Avaí, onde vai acontecer a próxima etapa. Só que antes de entrar no papo do Matheus Erdi, eu vou para o Avaí, mas para falar sobre preço de hospedagem, assim, cara. Até um post interessante que o Lucas Vicente fez ontem. Ele fez um post falando sobre a necessidade do patrocínio que o atleta necessita e falou de premiação, do custo que ele teve lá para ir para Portugal. E nos stories ele colocou, ele estava pesquisando hospedagem no Avaí. Cara, eu lembro que ele colocou, eu até repostei nos stories lá do Surf TV no Instagram. Eu lembro que ele estava passando, cara, eu vi ali do Backpackers ali no Cuilima, né, Turtle Bay ali, aquelas casas, que é um lugar muito maneiro para ficar. Já fiquei algumas vezes. Eu lembro que eu fiquei lá com a minha mulher, a gente pagou acho que $115, cara, na diária. E isso daria, sei lá, em 3 semanas, que foi o cálculo que eu vi que o Lucas estava fazendo, né? Pô, 3 semanas, vamos botar, sei lá, cara, daria uns 15 mil, talvez, na época, porque foi a última vez que eu fui, já estava na casa dos R$5 o dólar, entendeu? Só que agora praticamente dobrou, cara. Ele estava botando lá 3 semanas, acho que o preço mais barato que eu fui foi R$24 mil. A maioria era R$30 mil. Cara. É muito caro, brother, é muito caro. E, enfim, Xalita conhece muito daquilo lá também, né? Já morou lá no Avaí, vai com certa frequência para lá. Xalita, se tu for esse ano lá, tu vai ter que desembolsar mais uma graninha, hein? Cara, North Shore agora a gente tem que contar com os amigos mesmo, cara. Tem que ver quem é que tá morando lá, quem que pode receber. Mas os amigos querem fazer a grana na temporada. Não, também. Mas os amigos não vão cobrar esse preço de Cuilima, né, cara? Nem o próprio Backpackers lá do Mark Fu é um preço, cara, que tá salgado mostrou. Também. Acho que foi do Backpackers que eu vi, que é ali perto do Foodland, né? Acho que tava R$24 mil lá, brother. Então ele tem algumas opções, né? Tem casas de amigos, aquela. E ficar em Guaialuá. Vai ter que ficar lá longe, lá depois de Raleigh, alguma coisa mais barata, um apartamentinho lá. No North Shore, eu pagava R$30 a diária num quarto. $30 a diária num quarto. Agora deve estar no mínimo 50, 60. Eu não vejo problema nenhum ficar em Waialua, você tá perto de Raleigh, vai pegar outras ondas, né? Uma onda bem constante. Dá quanto tempo ali o Waialua para Pipe, vamos dizer assim? 20 minutinhos sem trânsito. Com o trânsito pode complicar a tua vida. Talvez você vá uma vez só para a praia, dependendo do dia, dependendo do swell, as coisas, entendeu? Se o IMET estiver quebrando, esquece, vai estar tudo parado. É complicado, não é simples, não. E para a dinâmica de trabalho, né, Robalinho? Complica, né? Complica. Tá ali no dia. Assim, ele ficando longe, ele vai pagar mais barato na hospedagem, mas vai ter que alugar carro. Alugar carro tem que alugar sim. Ele paga mais caro, mas anda de bike.
Cara, é isso que eu falo, cara. Esse lance do Challenger Series, os surfistas do Challenger Series, cara, eles não têm tanta grana assim, cara. Realmente, você vê surfistas excelentes, com as mesmas, até as pranchas, cara. Tem uns que tá com a mesma prancha há um tempão, as mesmas pranchas. Lógico que eles têm um quiver gigantesco, mas eles não ficam assim, nem todos estão trocando toda hora, muitos pagam prancha. Você vê o cara surfando com a mesma prancha em alguns campeonatos diferentes. Você vê algumas pranchas até um pouco batidas assim, mais amareladas assim, ou com bastante morsa. Não é assim não, cara, é difícil. O próprio Juan Duru, ele me falou que, por exemplo, ele ficou de técnico para o Justin Becquerel, né? Não sei como fala o nome do Justin. É isso Justin mesmo, tá bom, o sotaque tá bom. Ele ficou de técnico para ele, falou que eu ficou de graça. Eu falei, meu irmão, para ele eu fiquei de graça, porque ele não tem dinheiro para me pagar, entendeu? Ele falou, eu já estava aqui com o Cauli, com a tia, eu ajudei ele, dei uns toques, fiquei assim, né, bem do suporte dele, mas fez um desconto, fez um preço família, cara. Que a galera promoção. Galera do Challenger realmente não tem tanta grana, cara. Até que ele se torne um surfista do CT. O próprio Marco Mignot entrou pro CT agora, mas também é um cara que não é aquele cara que tá podendo pagar tudo. Ele sempre, né, tá pesquisando os lugares mais baratos e tal. Então, cara, realmente, quando você chega num pico como o Havaí, que cobra, né, que o preço é em dólar, e com os preços salgados no North Shore, né, com esse lance do Airbnb não ser possível, o Airbnb não é proibido lá. Aí os hotéis, cara, eles cobram um preço mais salgado e, cara, fica quase, sem brincadeira, acho que fica quase impossível, cara. Agora... O que aconteceu ali com alguns atletas que falaram, não, eu não vou, esse ano eu não vou mais, né? O Caio Belli, né? Caio Belli, né? Esqueci agora o de Marizias, pô, que ficou anos no tour, cara que quebra, pegar o tubão, cadê o nome dele? Tchau, Camarão. O Camarão, o cara falou, cara, tá difícil agora pra ir, entendeu? Assim, é melhor pegar essa grana e investir na minha carreira aqui, já tô ficando mais velho, já bati na trave várias vezes, às vezes o cara acaba fazendo a decisão muito mais em cima da parte financeira do que na parte técnica dele, a capacidade desses caras aí, eles poderiam voltar, classificar, não na hora que eles quisessem, lógico que não é tão simples assim, tu vê que a galera do CT cai, fica difícil de voltar, até para manter o ritmo ali, o ânimo, né, encarar ondas ruins, encarar a galera que está treinando e competindo em QS de marola, você tem que se readaptar, fazer um quiver novo, tentar tudo diferente, né, assim, não é totalmente diferente de você estar no CT, quando você volta ali, você tem que falar, opa, isso aqui é um outro tipo de competição, né? Voltei pro ping-pong, mais ou menos assim, né? Então, assim, depois você vai tentar ir pro tênis de novo, mas você tá ali naquele nível de marola, de onda que você vai surfar com outro tipo de prancha, que vai surfar com outra abordagem em competições de 4 atletas e não mais aquela coisa mais elitizada que é o CT. Então, assim, o Challenger Series para mim é uma vergonha, cara. O circuito mundial, até chegar no CT, é uma vergonha. Eu acho desanimador pra caramba o cara entrar no QS, fazer o regional, né, e depois se classificar pro Challenger Series, ele rala de novo, gasta dinheiro de novo, tem que montar um time, tem que investir em quiver, tem que investir em viagem, tem que investir num coach, cara, e para chegar no CT, tudo bem, CT o cara respira, ainda mais agora sem o corte, as coisas melhoraram de novo, mas esse circuito mundial de acesso, ele tem que se transformar no que era anteriormente. A gente tem que unificar isso tudo e tornar esses primes mais valorizados, porque esse Challenger Series está mal. E eu vejo muitos, só para complementar, eu vejo muitos atletas com patrocínios assim diferentes, patrocínios de bico mesmo, mas de marcas que são bem diferentes, sabe? Uhum. Das marcas que tem casa no North Shore, por exemplo, Hip Cool. Se você está na Hip Cool, Billabong, Quicksilver, Volcom, você ainda tem uma moleza lá no North Shore, porque essas empresas têm as casas que eles alugam, né, durante a temporada inteira. O campeonato de pipeline vai ser durante a temporada, de repente o cara tem uma moleza aí, né? Agora, quem não está nessas equipes, né, quem tem aquele patrocínio de bico de uma outra marca que não é tão tradicional e tal, ele não vai ter essa moleza. E por isso que é importante também os atletas terem, pelo menos, esse suporte de uns patrocínios principais desses, por mais que eles não paguem tanto, mas de repente eles te dão um suporte
numa hora dessas, especialmente no North Shore? Cara, dando uma misturada um pouco no assunto, mas pegando um exemplo, quando eu fui lá na Boa Vista Village, cara, fiquei super nervoso, estava fora do hip, estava super nervoso, errei bastante. Teve uma hora que eu pensei assim, cara, será que eu não vou conseguir surfar? Uma oportunidade dessa eu não vou conseguir surfar. Eu estou falando isso porque o Lucas também falou da questão dos gastos em cartão de crédito, né? Às vezes o cara viaja, meu irmão, e pensa assim, cara, eu tenho que passar 3 fases para empatar aqui os custos. Como é que o cara entra na água, meu irmão? Caraca, não posso perder e não sei o quê. Cara, uma pressão, brother. Que, muito ruim isso, muito ruim. Complicado, meu irmão, complicado. Muito ruim. Faz muita diferença. Não pode uma época assim. de super surf. Não deve, assim, né? Não deveria. Não pode. Não era para ser assim. Me lembro da minha época de super surf, a gente, principalmente nos super trials, assim, a gente viajava sem o dinheiro da volta, cara. A gente esperava cair, às vezes só voltava na terça-feira, que tinha que esperar a premiação cair para poder pagar a pousada, para poder ir embora. Então, assim, era nesse nível, que eu ficava um dia a mais ali, ou 2, para depois voltar, porque senão eu já chegava avisando pro cara da pousada, a gente está entrando, eu só vou poder pagar na terça. Só vou pagar se eu passar 2 fases, hein? Já. Ai, meu Deus. Não, era uma cooperativa de surfistas, cara, isso dá um livro, porque era Bibi, Lucinho, Thiago, Adilton, né? Adilton Mariano, Thiago de Souza, Claudemir Lima, Lucinho Lima, a gente viajava assim, cara, às vezes um só fazia resultado, falando, meu irmão, sobrou para tu, ele que acabava tendo que... A galera depois chegava junto e tal, todo mundo se acertava, mas alguém tinha que se responsabilizar. Pelo menos um almoço o cara ia pagar para todo mundo. Alguma coisa ia ter que resolver ali para todo mundo continuar na luta ali. Foi uma história bonita, romântica, mas não dá para o cara viver muito tempo nesse astral aí, né? Exatamente esse gancho aí que eu queria falar, Rovalinho, porque o que acontece, cara? Hoje tá inviável para os atletas bancarem o circuito e um time de profissionais que eles precisam ali para estar dando assessoria, né, para ele conseguir o mais alto nível. Então, o que está acontecendo, cara, é isso aí, um coach com 6, 7, 8 atletas ou mais numa etapa, entendeu? E aí o cara não consegue... Cara, é humanamente impossível, né, você conseguir ali gerir tudo isso, né? Então talvez acaba que você não dá a atenção que você gostaria para o time, e às vezes o time não consegue resultado, e aí eu estava até vendo, né, encontrei com o Lê lá agora na piscina também, ele estava lá, o Leandro da Silva, o técnico do Iago Dora, que agora o Iago contratou o Lê exclusivo, né, para trabalhar com ele, mas óbvio, né, porque ele chegou nesse patamar de ter essa condição financeira disso, mas não é a realidade de todo mundo. Então, o que acontece? Para o cara ter o coach, ele vai ter que dividir com um monte de outros atletas, e não é o formato ideal, né? O ideal é o quê? O coach está ali com 1, 2, no máximo 3 atletas, vamos dizer assim, não sei se o Rovalinho concorda com isso, né, para ter uma entrega de 100% ali, né, de você estar ali em todas as baterias, ter o pré-evento ali de preparação, dar uma atenção legal, fazer as videoanálises, né, fazer o contato com os outros profissionais que estão trabalhando também com eles, né, o treinador físico, o nutricionista, cada surfista tem o seu perfil e a sua necessidade particular, cara. Então, assim, fica complicado de você entregar um trabalho 100% profissional do mais alto gabarito quando isso não acontece. E até, né, falando pessoalmente, foi uma coisa que me tirou um pouco do circuito mundial, assim, porque eu vi que era uma coisa que eu falei, opa, os regionais aqui, por exemplo, do QS, é inviável, cara, para você fazer um trabalho. Pô, muitas vezes eu saía daqui, né, a gente tem que fazer uma negociação baixa para ficar viável para os atletas, aí não tem resultado, aí você volta no 0 a 0. Então, assim, é muito difícil, cara. E é uma coisa que eu acredito que as organizações precisam entender melhor, sentar agora e redefinir esses esquemas de eventos, né? A gente vê que a premiação é muito baixa, talvez não está sendo gerido da melhor forma o direcionamento de pagamentos. Então, assim, é uma coisa para eles reverem, porque está ficando inviável o circuito. E, assim, a Surfwear, ela está em baixa, né? Essa é a realidade.
com o lance do crescimento da internet, pô, zilhões de marcas, aí o negócio pulverizou, né? A gente vem de uma época ali que era revista, eram 10, 15 marcas ali dividindo, né, esse bolo inteiro, né? E a Surfwear ditava a moda, né? E hoje já não é a realidade. Então, assim, o mundo está transformado. E o surf, eu estou vendo que está um pouco para trás do acompanhamento dessa transformação. Então, assim, isso tudo precisa ser revisto, cara, precisa ser reestudado para que a gente consiga viver do surf, cara, porque, na verdade, hoje o surfista brasileiro, ele é um guerreiro, ele é um verdadeiro guerreiro, porque ele vende almoço para comprar janta, como a gente já fez zilhões de vezes, né, Robalinho? A gente que trabalha diretamente com o atleta, vendendo almoço para comprar janta e apostar num futuro que é incerto, cara, porque não é fácil, né? O surf é movido à paixão, né, cara? A gente bota a paixão muitas das vezes bem acima de qualquer outra coisa, né, cara? Agora, às vezes, chega um momento que, né, depois de muitos anos, cansa um pouco, né? Mas a paixão, ela continua e dá força para a gente tentar seguir de alguma forma, né? Mas a gente vai tentando se ajustar nesse caminho. Sim. Agora, Chalita, vou botar o ranking aqui, porque a gente teve mudanças, né? Deixa eu botar meu HB aqui para enxergar melhor. Vamos lá. Teve mudanças. O Eli assumiu o ranking, o Samuel subiu 11 posições, cara. E eu tô descendo aqui para chegar no Matheus. Matheus chegou em 4º, lá em Saquarema, e saiu em 7º, cara. Pior resultado dele na temporada, né? Ele que tem 3 nonos e um vice, e agora tem esse 25º. Quero falar sobre o Matheus, cara. Quero assim, que todo mundo olha para o Matheus, é surfista de elite, mas sempre está chegando perto e não vai, parece que não vai. O que a gente pode esperar dele em Pipeline, cara? Você tem, assim, lembranças dele tendo boas atuações lá? Você acredita que ele pode performar bem? O Samuel a gente conhece e sabe que vai botar para dentro, né? A gente pode esperar, de repente, o mesmo para o Matheus? Eu acho, cara, antes de falar sobre Pipeline, o Matheus, para mim, ele apresentava um dos melhores surfs do campeonato, tá, cara? Para mim, o Matheus, sim, o nível dele é de CT. A bateria que ele perdeu por realmente não encontrar a onda certa para ele, porque até as ondas que ele surfou, você viu que o nível dele é mais alto. As ondas que ele tentou fazer o score, cara, que se tivesse potencial ia sair o score. Ele apresentou um surf muito rápido, muito arisco, com força, cara. Eu acho que o nível dele realmente é um nível de CT. Eu acho que ele vai se classificar sim esse ano, apesar desse péssimo resultado no Rio. E, cara, eu acho que ele pode performar bem em Pipeline também, cara. A gente não acompanha os surfistas direto na vida deles, assim, nem em todos os lugares, mas esses caras desse nível que eles estão, cara, eles não deixam a desejar, não. Eles estão num nível muito alto. Prova disso é que eu fui surfar ali agora, ontem, estava surfando esses surfistas que eu te falei aqui em Copa. Os caras, nada muito demais que a gente acha, vamos supor, Afonso Antunes, Lux Lippen, John Duru não conta porque realmente é um monstro, né? O John Duru, cara, por mais que seja técnico hoje em dia, ele é um monstro. Demonstrou que pega muito tubo, cara. A onda, só para falar para a galera que não sabe, a onda de Copacabana, como é que é, hein, Chalita? Depois você bota aí que eu te mandei, as ondas que apareceu no resenha agora, do Wesley Dantas, que é aquilo que eu estava falando. Então você vê esses caras eles pegando tubo, eles arrebentam no tubo, cara. Então você nunca pode achar que esse cara, como você não vê ele nos mares de tubo, você acha que eles não são tão bons, mas, cara, eu tenho certeza que o Matheus vai sim fazer bonito em Pipeline. Realmente é uma onda que separa um pouco da galera mais experiente, da galera menos experiente, com certeza. Mas o Matheus já está há muito tempo aí, cara. Eu acho que ele vai fazer bonito em Pipeline, sim. E estou torcendo muito para isso, para que ele se solidifique, né, dentro desses 7, né, os 10 que vão entrar nessas 7 etapas. E, cara, o que eu queria falar, outra coisa é o seguinte, eu acho que quem está com 19 mil pontos, eu acho que para quem está com 19 mil pontos, quase com 20, acho que já está praticamente dentro. Eu acredito que o Matheus vai ser muito difícil, cara, de sair. Eu acho que
As vagas que estão mais para jogo são a galera que está lá no 16, acho que do Matheus para baixo. É lógico que ele não está pensando dessa forma, porque ele está pensando que está em risco, mas a gente pensando nos números, comparando como você fez aquela comparação com o ranking de 2022, que também tiveram 7 etapas, 2 descartes, quem fez 16 mil pontos entrou, né? Então eu acho que quem está quase com 20 mil pontos, que é o caso do Matheus, está praticamente dentro, sim. E ainda tem a etapa de Newcastle, né? Que até falei que foi Manly, outro dia eu falei Manly, mas eu errei, é Newcastle. Então eu acho que Pipeline eu tô apostando no Matheus, sim. E, cara, pena que vai demorar um pouco, né, para essa etapa. Final, a janela abre no final de fevereiro ali, quer dizer, no final de janeiro, né? Agora, dando uma passeada... Calma aí. Para treinar, né? É um tempo que eles têm para treinar. Matias, deixa eu só falar uma coisinha dessa bateria do Matheus que eu observei, cara, que uma coisa bem bacana, importante, acho que para todos os coaches que prestaram aquele perdeu, atletas, aquele perdeu. A bateria que ele perdeu, né? Que ele perdeu para o Kiyoskin e o Keijiro Nishi, que aliás foi uma surpresa japonesa muito legal. Keijiro Nishi foi até as quartas, né? Gostei muito do surf do moleque, assim, achei que faltou um pouco de drive para ele, assim, explosão. Mas que fluidez, que surf bonito, que leitura bacana da onda. Estilo maneiro, né, cara? Estileira. Sensacional. Lembrou um pouco do Rob Machado, né? Tirando essa falta de drive, que o Rob Machado não tinha falta nenhuma de drive. E talvez seja a escolha dele pela prancha de carbono ali, que foi até um autocouro. E até me surpreendeu ver um autocouro funcionando tão bem em ondas cheias e fracas, mas dá para ver que é uma adaptação ali. É curioso que quando eles falam Tokoro, eu não sei se é o Wade Tokoro ou se é o irmão, então fica meio, hoje em dia, o Tokoro pode ser, né, pode ser 2 caras. Então, assim, é legal quando a galera falar sobre a prancha, falar quem é o shaper mesmo, se é um ou o outro irmão. Mas, enfim, o que eu queria falar é que eu percebi uma coisa, presta atenção nisso, Everton, olha que interessante, cara. Algumas vezes que o RD gastou sua terceira prioridade com ondas péssimas. Cara, como isso fez diferença nessa bateria? Como ele, com a terceira prioridade, não teve o mínimo de calma de entrar na rotação da prioridade e como isso acabou prejudicando e fez com que ele não passasse essa bateria. Na minha opinião, esses foram os erros principais dele. Em 2 momentos, se não me engano, pelo menos, ele tinha a terceira prioridade e, de forma meio desesperada, assim, querendo já, né, na fome ali de fazer nota e de tentar colocar nota no somatório rapidamente, ele acabou pegando ondas que nem formaram. Então, assim, e caiu para a 4ª prioridade. Caindo para a 4ª prioridade, ele nunca entrou na rotação, ele nunca estava entre os 2 primeiros atletas com a prioridade na bateria, e acho que isso custou muito caro para ele. Eu não achei a prancha mágica para momentos de onda mais fraca. Desculpe, Robalinho, só para seguir nesse papo aí, você acha que isso é excesso de confiança ou é excesso de ansiedade? Porque às vezes o cara está confiante, meu irmão, onda vai vir, eu vou fazer mesmo, e é isso aí, ou não. Cara, se ele está remando numa onda, buraco, meio fechando, eu chamaria até de confiança, se o cara sente assim, dá tempo de eu ficar em pé, dá um aéreo. Beleza. Seria mais questão de confiança. Agora, o cara remar em ondas que realmente desaparecem, já me parece mais ansiedade. E o cara com a terceira prioridade, não entrar na mentalidade de eu preciso entrar em contato com ondas boas, e um dos princípios que eu falo do meu trabalho é deixa as ondas ruins passarem para se dar a oportunidade de pegar as boas. Então, a capacidade de deixar uma onda ruim passar é uma capacidade que tem que ser trabalhada, desenvolvida. Nem todo mundo tem isso. Nem todo mundo é o Jack Robinson, que nunca vai pegar uma onda horrível. Entendeu? Esse cara, ele vai olhar uma onda ruinzinha assim, mais ou menos, ele não vai nem... Ele já deixou passar. Então, outros caras não. Então, assim, nessa bateria eu fiquei de olho no Matheus, achei que ele estava soando bem, mas realmente ele gastou a terceira prioridade em algumas situações durante a bateria, não tenho a minutagem aqui na cabeça agora, mas acho que isso custou a bateria para ele, entendeu? Robalinho, até a gente falou sobre isso na etapa de Portugal, lembra a bateria lá contra, agora eu não me lembro, cara, quem era os caras, mas enfim, ele também passou uma bateria ali raspando, porque ele surfou bem as piores ondas da bateria. Com o Bronson, Meiji e quem era o outro? Vou olhar aqui. Segue aí que eu olho aqui, já falo. Não era o Jorge Pittar?
Enfim, todos os detalhes contam numa bateria de 4 atletas com uma ruim, cara. Isso aí é determinante, entendeu? Então você está com a terceira prioridade, você tem que entrar nessa rotação, você tem que buscar, tá no controle da situação em algum momento. Ele não estava precisando de 2 ali, ele estava precisando de uma nota, um 4, um 5, e em alguns momentos ali em Saquarema, um 5 era uma nota significativa já. Né? Os atletas foram surfando bem, pegando ondas melhores que ele, e ele no final ficou precisando. E de novo, estava sem a prioridade no final também, porque ele gastou algumas vezes, não conseguiu subir na escadinha da prioridade. Galera, desculpa, vou ter que sair. Estou com um compromisso aqui com a família e eu queria ver se o Carlinhos botava depois as imagens lá que o Resenha botou. Wesley, pode deixar, vou botar. Tá fechado. Então é isso, cara. Valeu, galera. Desculpa aí, tem que ir, mas um abraço, foi um prazer sempre estar aqui com vocês. Boa, Xalita. Valeu, Xalita. Um abraço, irmão. Valeu, cara. Bora, galera. Então é isso. A gente estava falando. Calma aí, deixa eu botar a bateria do. Essa aqui. Sobre essa bateria. Não, essa aqui que ele passou. Calma aí, essa. Foi essa mesmo. Foi essa mesmo. Era aquela mesmo. Era aquela mesmo. De Portugal. Isso. Que o Everton levantou a questão de uma forma de competir parecida com essa que a gente observou em Saquarema. E foi uma bateria bastante apertada. E ele quase rodou nessa bateria, cara. E na minha opinião, o Bronson pegou uma onda no final que os caras não deram a virada e poderia ter sido a virada. Então, assim, uma onda com mais qualidade, né? Claro que eu sempre exalto, né, a qualidade técnica do Matheus, né? O mundo inteiro sabe disso, mas tá faltando um pouco de maturidade competitiva. Eu acho que talvez, cara, nem tanto essa parte técnica, mas a parte mais psicológica mesmo ali, de controlar agora essa reta final, porque sempre ele tá chegando, batendo na trave, todo mundo querendo ele lá, todo mundo quer ver o Matheus Ergin no CT, né, cara? Então, assim, imagina a cabeça do moleque, não é fácil, né, gerir tudo isso. Então, está refletindo diretamente na ansiedade. Aí eu concordo com o Robalinho, né? A hora que tá sendo traduzido nesse sentimento de ansiedade. Então, algo precisa ser trabalhado nesse aspecto para que ele consiga essa reta final agora tomar as melhores decisões, né? Boa. Então é isso, galera. Vamos finalizar. Vou colocar aqui a imagem lá que o Xalita pediu, né? Que ele falou do Wesley. Aqui é o Instagram, Resenha das Ondas. Mandar um abraço pro Gessé. Beleza, Gessé que é raçudo, cara. Sempre tá mostrando as ondas pra gente. E aí, ó. Wesley Dantas. Aí, brincando agora no meio da tarde desta segunda-feira na praia de Copacabana. É isso, galera. Tá ele aí, ó. Sondinha perfeitinha, né? Fácil de fazer, né? Até parece, né? Cara, não é mole não, hein, cara. Vou te falar que eu aprendi a surfar aí, cara. A primeira vez que eu botei uma onda no corte na minha vida, meu pai mora em frente a esse pico, morava, né? Em frente a esse pico, aí no posto 5, ali no restaurante Alcazar, na rua Almirante Gonçalves, hein? Longos idos tempos aí. Eu me lembro, primeira vez que eu botei no corte na minha vida foi nessa buraqueira aí, cara. E eu, pirei, assim, foi aquela diferença. 2 momentos da minha vida que eu nunca vou esquecer, né? A primeira vez que eu fiquei em pé na prancha e a primeira vez que eu botei na parede, cara. Eu lembro da onda como se fosse agora, assim. Foi de backside ainda, não sei, foi na raça, assim. Eu botei uma ondinha de backside, fiquei em pé. Eu devia, sei lá, deve ter muito tempo aí, cara. Tô ficando velho. Mas, enfim, queria fazer uma provocação, Matias, em relação ao ranking do Challenge Series. Primeiro, dar um super parabéns, que a gente já tá fechando aqui, um super parabéns para Yolanda Hopkins. Sou muito fã do trabalho do John com ela, cara, como a parte mental é uma coisa determinante, como eles sempre acreditaram neles, né? Eu me lembro no passado de olhar assim e falar, cara, essa menina quebra, ela tem maior disposição, mas você vê no ranking um monte de meninas que tem um estilo diferente, assim, que de repente encaixa mais com o surf, com algumas coisas, mas como ela evoluiu, olha a Yolanda aí, cara, eu tô, assim, muito feliz de ter visto isso, né? Dar o crédito para minha mulher, que comparou ela com o Adriano de Souza outro dia, falou, pô, cara, parece um mineirinho, assim, ela é raçuda, ela vai para cima, ela completa as manobras, né? Já ganhou da Carissa Moore como wildcard uma vez, batendo em junções inacreditáveis, então, assim, e eu vi um post dela agora já falando em título mundial, entendeu? Assim, aí o pessoal pode falar, pô, mas título mundial? Pô,
vai encarar a gente casca grossa aí, assim, e nem que demore 5 anos, o que for para ela buscar. Não estou dizendo aqui que ela vá ser campeã mundial, mas essa força mental que esse time tem, cara, a Yolanda e o John, é maravilhoso, é impressionante. Você vê que ali ela está sendo carregada pela Tereza, que era uma atleta que puxava o nível em Portugal, e a Holanda vinha correndo por fora ali. Hoje em dia, a Yolanda é o número 1 ali, é o número 1 de Portugal, é a menina que do ranking também, right? Né? Isso aí, ó, sei lá, até uma palavra em inglês aqui perdida. Mas, enfim, eu sou muito fã desse trabalho, não queria deixar de falar de como a parte mental, como você acreditar nos seus valores, como você acreditar no seu trabalho, acreditar no seu dia a dia, no seu esforço, né? Ela tem essa rotina de ser uma das primeiras na água, todo dia de manhã, ainda escuro, né? Eu não sou fã desse deck na frente aí, parece que é uma prancha de aerialista, assim, né? É uma coisa que, assim, não me agrada aos olhos, assim, mas, cara, como ela se adaptou, como ela agride as partes fortes da onda, como ela é capaz de competir bem também, não tem medo de nenhuma adversária. Você vê que ela foi passando uma por uma sem medo de ser feliz. Já em Portugal, já chegou, ela queria ganhar Portugal, não conseguiu ganhar, chegou em Saquarema e conseguiu a vitória. Então, assim, queria dar os parabéns para ela. E dizer para a galera também do ranking masculino que não só classificar vai ser importante, como também classificar ali entre os 5 primeiros, 6 primeiros. Agora eu não tenho um número perfeito, no próximo programa a gente pode falar disso, mas tem um projeto de formato para o circuito do ano que vem que prevê um primeiro round que é praticamente uma triagem, cara. Então, assim, sim. Que é um negócio que... Só bateria homem a homem, né? Quem chegar ali nos últimos do ranking, acho que é do 7º em diante, 7º, 8º, 9º, 10º, não tenho certeza agora, depois a gente traz essa informação mais precisa, tem que refrescar isso na minha mente, mas... Vamos falar sobre isso. O ano que vem, para quem tiver mal colocado ali no challenge, vai sofrer mais um pouco aí nas etapas, que não vai ter repescagem, né? Então, Romalinho, depois a gente vê se eu não me engano, são os 4 últimos isso. E os 4 últimos do challenge. São os 8. Vão ser os 8, esses 8 que vão formar a primeira fase aí do CT, que vai ser... Discutivelmente também, o 7º, 8º, o 9º e o 10º do ranking, exatamente, os 4 últimos. É isso que eu lembro também. Vamos trazer isso melhor para a galera aí do Surf TV e discutir isso, porque é um negócio muito sério, cara. Eu não gostei desse formato no sentido de que, de novo, botou na conta da galera do Challenge Series. Eu acho que tem vantagens aí para o circuito, para execução do campeonato em menos tempo, de repente baterias mais decisivas o tempo todo, e a gente não vai ter aqueles primeiros 2 rounds ali só para eliminar 4 caras, que era um problema, realmente era muito tempo para eliminar pouca gente, mas tem que ver isso aí, vamos falar disso depois também. Boa, então é isso, valeu galera, fim de mais um episódio aqui no Surf TV. Everton, obrigado irmão. Boa semana. Valeu, Matias, Robalinho, sempre um prazer enorme aí falar com vocês, trocar essas ideias. Como a gente fala, né, a gente nessas trocas aprende um montão, refresca, traz temas que a gente depois sai para pesquisar. Também queria dar um salve para toda a galera que tem mandado mensagem, tem dado, né, dicas aí para a gente do que falar, dado comentários de dicas, né, de coisas construtivas para a gente trabalhar e melhorar o programa. E é isso aí, é para vocês, é do surf para o surf e para todos, né, para que todos tenham acesso. A gente tenta mastigar da melhor forma possível a informação aí. E tamo junto, galera. Pedir também para a galera que está chegando nova aí se inscrever no canal, né, comentar, compartilhar, tudo isso fortalece o nosso trabalho. Beleza, galera? Certo, like aí, galera. Boa. Valeu, Robalinho. Abraço, irmão. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Vamos, equipe. Valeu, galera. Até breve com muito mais. Um abraço. Valeu.